O tema da minha reflexão hoje é quando pensamos em desistir. Está por base no Evangelho de João, do capítulo 21, dos versículos do 1 ao 3 e do 15 ao 17. Essa mensagem ela foi feita em cima de uma reflexão de uma aula da Haggai, do autor Ebenezer Bentekout, onde ele aborda justamente com seus alunos sobre quando pensamos em desistir. E ele traz essa reflexão em cima do sentimento que Pedro teve quando Cristo morreu, ressuscitou, mas bem antes ele tinha negado a Jesus. Então, como ele tinha negado a Jesus, a Bíblia diz que assim que ele nega Jesus, Jesus vai passando e olha para ele, fita os olhos e ele vai chorar amargamente. Então, é sobre esses sentimentos que foi levantado essa aula e eu trouxe para a reflexão dos irmãos. E serve para todos nós quando pensamos em desistir. A vida é repleta de desafios e momentos de incerteza, a gente sabe disso, que pode muitas vezes nos levar a desânimos, ao sentimento de desistir. E nós constantemente estamos afirmando coisas para nós mesmos e também desistindo de algo. Às vezes você desiste de uma promessa para emagrecer, você desiste daquele tão sonhado concurso que você estava estudando, você desiste daqueles sonhos que você tinha de comprar aquele carro, aquela casa, você desiste dos projetos que você prometeu no início do ano, você desiste dos ministérios, você desiste do serviço. Nós pensamos muitas vezes em desistir da igreja, desistir de Deus, desistir da família, desistir do casamento, desistir do cônjuge. Então, constantemente nós somos pressionados no nosso consciente, nossos sentimentos, a querer desistir de algo. E o que é que nos faz continuar? O que faz com que tenhamos força nos momentos de caos da nossa mente, do nosso coração, de não desistirmos? Quando você começa a refletir nos textos de João, o texto de João, do capítulo 21, do 1 ao 3, ele nos oferece um poderoso exemplo disso. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos, ainda confusos e desanimados, voltaram às suas antigas ocupações de pescadores. Eles estavam à beira de desistir, sem saber como seguir em frente sem o seu mestre. Você pode entender isso quando você lê o final dos evangelhos. E eles até então não tinham aberto os olhos, e quando Jesus aparece, muitos ensinamentos que Jesus tinha feito, eles vieram entender após a ressurreição. Nesse cenário, podemos ver refletidos os sentimentos de desânimos, a desesperança, muitas vezes que acometem o nosso coração, e era provavelmente sentimentos que também arrodeavam a cabeça de Pedro, o coração de Pedro. No entanto, a presença de Jesus surge como um porto seguro de salvação, nos momentos de tristeza, nos momentos também de autonegação. Nós nos lembramos que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos faz lembrar que Ele estaria conosco por toda a eternidade. Ele nos faz lembrar que nós não estamos só. Ele nos chama a confiar, a perseverar, mesmo diante do caos dos sentimentos. Então, ao explorar esses sentimentos a respeito de Pedro e na pessoa de Jesus, podemos encontrar inspiração e força para continuar sabendo que Ele sempre estará ao nosso lado. Então, antes de você ler o contexto, de lermos o capítulo, parte do capítulo 21, eu queria tentar fazer um pano de fundo,
um contexto geral para você entender um pouco quais possíveis sentimentos Pedro estava sentindo naquele momento. Os discípulos estavam angustiados com o anúncio de Jesus, onde ele falara que ele ia para um local onde eles não iriam naquele exato momento. Pedro começa a perturbar o seu coração, ele fica perturbado. E ele começa a falar com Jesus, está no capítulo 13 de João, porque ou para onde o Senhor vai, que nós não podemos ir. E Jesus disse: olha, Pedro, para onde eu vou, por enquanto você não vai. Parece que Pedro lida com aquela frustração de Jesus dizer assim: você não pode ir agora, Pedro. E Jesus diz: como assim que para onde o Senhor vai eu não posso ir? É quase como na cabeça de Pedro, é como se assim: eu tenho aptidão, eu estou preparado para ir para onde o Senhor for. Aí é nesse mesmo contexto que ele fala assim: por ti eu daria até a minha própria vida. Quando Jesus anteriormente estava falando que quando ele fosse para Jerusalém, ele era necessário que ele fosse preso, ele fosse rejeitado pelos fariseus e saduceus, e ele fosse morto, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro se achava preparado para ir para o local onde Cristo ia, embora ele não soubesse para onde de fato ele iria. Então o contexto você entende no capítulo 14 ao capítulo 17, quando você lê o Evangelho de João, você vê Jesus consolando os discípulos, tentando explicar para eles: acautele o seu coração, não se angustiem, eu estarei com vocês, e também é necessário que eu vá, mas se eu não for, não tenho como mandar o Consolador, é preciso que eu vá para mandar o Consolador. Então Jesus está consolando os discípulos e falando e anunciando algumas situações que iria acontecer com eles. Vocês vão passar por dificuldade, e eu preciso falar isso para vocês, porque para quando vocês passarem por essas dificuldades, vocês saberem que isso é o que eu falei para vocês. Eu já estou falando para vocês isso antecipadamente. Então no capítulo 17 você já vê Jesus orando pelos discípulos, e quando você chega no capítulo 18 em diante, vocês vê Jesus é preso, Jesus é torturado, ele é açoitado, e antes disso Jesus passa por um sinédrio que já veio preconcebido para a execução. Não era um júri. Ali tinha as testemunhas falsas, e ali a sentença já estava declarada, ele só precisaria uma confirmação. Então você vê aquilo ali. Enquanto isso, você vê Pedro tentando entender para onde é que iriam levar o seu mestre, o que iria acontecer, e enquanto isso Pedro está lá. Jesus é direcionado a Caifás, Pedro está ali ao lado tentando observar. A Bíblia conta que era ele e outro discípulo que estava ali à espreita para tentar entender o que estava acontecendo. E você vê que enquanto isso algumas pessoas reconhecem a Pedro. Era você que estava com o Messias? Mais ou menos nessas palavras. E ele, para tentar permanecer ali por perto, fala muitas vezes: não conheço, eu nunca vi, quem eu? Jamais. Então Pedro começa a rejeitar, até que se confirma aquilo que Jesus Cristo falou: antes que o galo cante, você vai me negar. E quando ele nega pela terceira vez, então o galo canta, e aí ele se lembra, a Bíblia diz que ele se lembra do que Jesus disse. E Lucas traz uma expressão forte, que está lá em Lucas capítulo 22, os versículos 61 ao 62, que quando o galo canta e ele lembra das palavras de Jesus, Jesus vai sendo transportado do sinédrio para lá para onde o governador estava, e nesse percurso Jesus vai passando. E a Bíblia diz o seguinte: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante,
hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E eu quero, hoje à noite, tentar me aprofundar em cima desses sentimentos. Claro que são sentimentos subjetivos, a gente não tem como afirmá-los, mas pela ocasião e pelo contexto nós conseguimos deduzir, porque algumas ações que os discípulos passavam, nós passamos também no dia a dia, e nós sabemos sim quais sentimentos nós temos diante de algumas situações. E eu pergunto a vocês, você já parou para pensar qual seria o sentimento de Pedro naquela hora que Jesus vai passando? Poucos momentos ele estava falando assim: pelo Senhor eu daria a minha própria vida. E aí Jesus vai passando, o galo canta, ele lembra que negou pela 3ª vez, e Jesus fita os olhos nele e o silêncio reina. Qual é o sentimento de você negar, dessa negação de você negar a quem você mais ama? Qual o sentimento? De você frustrar aquela pessoa que você mais quer bem. Quero que você sinta esses sentimentos para nós aplicarmos hoje à noite. Então Jesus aqui, ele é sentenciado, Jesus ele é preso, sentenciado, morto, ele é posto em uma cruz, e nos evangelhos, nesse percurso da execução de Jesus até a cruz, nós não vemos falar mais sobre Pedro. Pedro some das linhas dos evangelhos. A gente vê ele sempre em evidência, tentando tomar a frente dos discípulos, tanto naquilo que se falava como nas ações, mas você vê o silêncio da história de Pedro nas entrelinhas entre esse momento em que Jesus olha para Pedro e o momento da sua morte e a sua ressurreição. John Piper, ele diz uma frase bem interessante que diz o seguinte: nossos fracassos podem ser dolorosos, mas eles nunca são finais. Deus é especialista em transformar nossas falhas em oportunidade para a sua glória. E quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? De se entristecer por ter desapontado aquela pessoa que você mais ama, ou desapontado a promessa que você mais colocou como alicerce da sua vida, e hoje você se vê em uma circunstância e diz assim: eu não consegui. E você tem que lidar com os fracassos, daquilo que poderia ser e não foi, daquilo que você queria ter sido e não conseguiu, daquilo que por suas falhas você disse assim: rapaz, fiz errado, e agora o que é que eu vou fazer? Então, como lidar com esses fracassos? Quando o sentimento que chega ao nosso coração é o sentimento de desistência. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu ainda não sabia exatamente qual serviço eu gostaria de ser, mas quando eu olhava os pastores pregarem, aí eu achava muito interessante a exposição da palavra, e eu queria alguma coisa que eu pudesse contribuir com a igreja. Eu me lembro que o meu primeiro ministério foi um ministério de visitação, e a minha ideia era: não, eu vou ir na casa daqueles irmãos mais idosos, ou que no passado que serviram a Deus, e eu estou percebendo que não serve mais, e eu gostaria de alguma forma trazer uma palavra de encorajamento para tentar resgatar essas pessoas, porque muitas dessas pessoas fizeram parte da minha infância e me edificaram. E hoje eu talvez saindo da adolescência, eu tinha mais ou menos, já era jovem, tinha uns 18 anos, 19 anos por aí. E eu disse: não, eu gostaria de alguma forma contribuir com o reino de Deus, tentando resgatar essas pessoas.
o que em parte foi bom, mas em parte me trouxe algumas frustrações, porque ao mesmo tempo que eu tentava encorajar, eu também vi uma enorme quantidade de pessoas frustradas, com mágoas do passado, que deixaram de servir a Deus por causa de um comentário, que deixaram de servir a Deus por causa de uma ação que aconteceu no passado, pessoas que criaram mágoas. E a palavra mágoa é interessante, é como se você entendesse um rio de águas correntes, e em algum momento daquele rio há um deslocamento de água, onde a água para, e ela para e fica uma água insolúvel, ela não fica boa, então ela fica amarga. Então é como se fosse a amargura ou a mágoa, é justamente esse entendimento de uma água que não consegue fluir, não consegue continuar no seu percurso, mas é algo que se paralisa e adoece. E a mágoa é justamente isso, é quando nós não conseguimos lidar com as percas, quando nós não conseguimos lidar com as frustrações pessoais, ou com os infortúnios da vida, ou os conflitos, e nós interiorizamos aquilo que deveria ser fluido, que deveria ser passageiro, e aquilo que o nosso coração não deveria reter, porque nós conhecemos a Jesus, que é o maior exemplo de perdão, que nos ensina em todo o percurso das Escrituras a mudarmos as nossas ações, os nossos estímulos, nossos instintos. Então, quando você começa a aplicar ao seu coração essas ideias, você deve começar em você um processo de transformação, de modificação. Então, eu lembro que, assim, em parte foi frustrante, porque as mágoas, observar as mágoas dos irmãos, me trazia um sentimento de impotência, porque eu não conseguia arrancar essa mágoa deles. Porque depois, muito mais tarde, eu comecei a entender que o perdão é uma decisão. E você fazer com essa água que estava parada, possa entrar numa corrente e sumir da sua vista, é uma decisão. E não é uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão das pessoas que paralisam essas mágoas dentro do seu coração. E eu gostei bastante do que o pastor falou num domingo aqui pela manhã, que quando nós decidimos, nós podemos entender que não é um sentimento, é uma decisão que nós fazemos diante de Deus. Talvez uma das maiores decisões é você realmente deixar a água fluir. Então, hoje nós iremos trabalhar justamente em cima dessas frases, quando Pedro, no capítulo 21, ele vai falar justamente, depois que ele olha para o seu redor e vê que parece que no coração tudo estaria perdido, as esperanças de Pedro começam a sair do seu olhar, e ele diz: vou pescar. Então eu vou fazer um paralelo entre esse vou pescar e apacenta as minhas ovelhas. De um lado a imagem de um pescador com o drama da alma, e do outro lado o apacentar das ovelhas com a cura da alma. Então nós vamos entrar no texto. Quero que você abra sua Bíblia para João capítulo 21. Nós iremos ler os versículos do 1 ao 3 e do 15 ao 17. João, o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo do 1 ao 3, do 15 e também do 15 ao 17, que diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Pedro, Tomé, chamado Dídimo, outros 2 discípulos, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Falaram também eles: também nós iremos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pronto, agora passa as suas folhas, versículo 15. Então, nesse percurso,
Eles tentam pescar e não conseguem pescar, não vem nenhum peixe. Traz uma semelhança da primeira história em que, quando Pedro tem esse contato e confirma que Cristo é o Salvador. Então, já com uma fogueira, comendo peixe, e aí ele dá com a mão, ele faz um sinal e manda que eles lançarem a rede para o outro local. E eles atendem a voz. E quando eles pescam, quando eles lançam a rede e vêm grandes peixes, João reconhece que ali seria Jesus. E aí Pedro, quando descobre, depois que eles puxam os peixes, depois que eles descobrem que é Jesus, ele se veste, pula dentro do mar e vai ao encontro de Jesus. E lá Jesus manda que ele pegue alguns peixes que ele tinha pescado para comer com eles. E a palavra vai dizer que eles não falavam coisa alguma, ele não falava nada, ficaram em silêncio. Eles não ousavam perguntar quem era, mas eles sabiam que era o Senhor. Então nós temos esse cenário, é a terceira vez que Jesus se apresenta para os discípulos. E agora eu quero que você pense comigo, é a terceira vez que ele apresenta para os discípulos, e Pedro já tinha tido contato com Jesus. Mas parece que algo no coração de Pedro não tinha dado um ponto final. Ele viu Jesus. Quando Maria Madalena vem do sepulcro dizer que possivelmente Jesus estaria vivo, Jesus está vivo, e aí Pedro não aceita aquilo que Maria tinha falado, e ele corre também para ver com seus próprios olhos. Chega lá, vê só os lençóis. Depois Jesus aparece para alguns discípulos. Tomé, entre eles, não estava presente. Tomé não acredita nisso. Alguns discípulos não acreditam porque Jesus estava aparecendo para uns e aparecendo para outros. Depois Jesus aparece para os 11. E aí Jesus traz várias instruções e repreende os discípulos por conta da sua incredulidade. Pedro já tinha passado por isso. Só que um pouco depois, ainda nós vemos o silêncio de Pedro dentro das histórias. E aí você vê, Pedro diz: vou pescar. É como se, vocês vão entender essa expressão, ela é bem usada em alguns livros de teologia, quando ela vai falar sobre esse sentimento de Pedro. É como se, sabe aquele momento em que você tem uma segurança em determinado local, e você encontra algo melhor, e você deixa aquilo que você tinha, que era talvez aquilo que lhe trazia segurança, e vai atrás daquilo que agora você encontrou segurança. Os discípulos deixaram o seu porto seguro pessoal de seus trabalhos, deixaram suas famílias, deixaram sua religião, e ouvindo a voz de Jesus, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lá quando Jesus confronta o jovem rico, e Pedro é um dos que diz assim: mas Senhor, nós temos deixado pai e mãe, deixamos casa, deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: olha, vocês terão o reino dos céus porque vocês fizeram isso. Então eles deixaram tudo, mas agora, nesse exato momento, o seu coração estava abalado por uma tristeza, que mesmo tendo visto Jesus pela primeira vez, da segunda vez que ele aparece, ainda não teria sido completo ao seu coração. Então, o pano de fundo que nós temos, tanto de forma geral como de forma específica, é isso. E o que é que os teólogos falam? Que provavelmente vou pescar é aquele momento em que você deixou a sua segurança e encontrou em Deus, e agora você foi frustrado. E agora você quer fazer o quê? Eu vou voltar à segurança anterior. Muitas pessoas colocaram Deus como princípio, colocaram como a primazia, colocaram o seu serviço como algo prioritário na sua vida, mas devido às suas frustrações, decidiram voltar às suas ações anteriores. Vou pescar. O que lhe traz segurança, o que traz de alguma forma
um meio para que agora, mesmo distante, eu consiga sobreviver. Então, às vezes, esse é o nosso sentimento de recuo diante das frustrações e tentar voltar às marcas do passado. Tentar voltar. Eu era pescador, é como se Pedro estava dizendo: Senhor, realmente eu tentei, mas parece que não deu muito certo. E quais possíveis sentimentos Pedro estava sentindo naquela hora em que ele diz essa frase: vou pescar? Nesse mesmo momento, esse texto vai dizer que não eram todos os discípulos que estavam aqui. Se você contar, são 7. 7 discípulos estavam lá. E quando Pedro diz, vou pescar, os demais falaram que nós iremos também. Então eles provavelmente, é como se assim, ainda há uma segurança, vamos voltar a pescar, tudo acabou. Foi muito bom o quanto durou. E tudo bem. Mas quais seriam os possíveis sentimentos? Então, alguns sentimentos nós podemos levantar diante da liderança, diante do sucesso que ele teve ministerial na época de Jesus, diante do trauma do pecado e diante também dos sacrifícios pessoais que ele tinha feito quando estava com Jesus. Então, Pedro estava à frente dos demais. Você pode entender isso nos textos. É possível que ele ajudava Jesus com os discípulos, uma vez que provavelmente fosse mais velho. Ele era proativo, às vezes até impossível. Mas é interessante notar que, mesmo se sentindo triste, com o espírito abatido, o espírito de liderança não tinha se afastado dele. Quando ele disse, vou pescar, os demais falaram, nós iremos com você. Então, se você quiser uma aplicação prática para entender melhor, por isso é tão importante o cuidado que nós temos, mesmo diante das fraquezas, com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos. Quando nós somos líderes, nós temos que ter um cuidado muito grande com os nossos desabafos. Por quê? Porque você pode ser sincero, mas a sua sinceridade pode estar causando tropeço na vida de outras pessoas. Porque algumas pessoas pensam que a sinceridade está acima da verdade. É como se fosse o seguinte: eu não quero nem saber, eu sou sincero. Você é líder. Você tem uma responsabilidade muito grande, porque outras pessoas lhe seguem. E outras pessoas têm com você como modelo. Então, tudo que você faz, se você é um líder que começa a falar coisas erradas e começa a ensinar coisas erradas, pelo espírito de liderança, você vai começar a ensinar coisas erradas e outras pessoas vão seguir você. Então, é muito perigoso certos comentários que nós fazemos como líderes para outras pessoas, porque às vezes nossos desabafos, frustrações que nós temos pessoal com algumas circunstâncias, podem trazer enfraquecimento na vida de outras pessoas que não passaram por isso, mas tem os nossos desabafos como a verdade absoluta. E quando muitas vezes nós estamos passando por situações, é por isso que nós temos que ter muita sabedoria naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, para que a nossa queda não leve outras pessoas, para que as nossas frustrações não contaminem a vida de outras pessoas que querem ser obedientes a Deus. Às vezes as nossas frustrações com a igreja, com o pastor, com liderança, podem estar contaminando a nossa casa, e a gente não sabe, porque nós estamos tão pressionados com os nossos problemas pessoais, com os nossos sentimentos, que nós afloramos isso naturalmente para as pessoas, que talvez para nós seja um momento, e daqui a pouco nós reparamos esse momento, mas nós já implantamos a semente da discórdia no coração das pessoas, porque a palavra tem poder, e se você é líder, você repassa esse poder para outras pessoas, positivamente ou negativamente. Então, um exemplo que nós temos sobre isso, por exemplo, diante da liderança,
Pedro era líder dos demais, provavelmente era mais impulsivo, ele era, como eu falei antes, proativo. Muitas vezes era Pedro que estava à frente das coisas com os discípulos, e agora ele teria que lidar com a frustração de ter negado a Jesus, e ele sendo líder. E agora, o que é que eu vou fazer? E como é que um líder se sente quando ele não consegue cumprir com a palavra, quando ele não consegue fazer o que é correto e ele erra? Todos nós somos líderes de alguma coisa. Às vezes você é líder no seu trabalho, você é líder na sua família, às vezes você é líder de um ministério, você é líder da igreja, você é líder de várias coisas. E todos nós passamos por essas frustrações. Quando você tem a sua moralidade confrontada pelos erros do passado, como é que nós lidamos com essas coisas? Então Pedro era um líder, e agora ele teria que lidar com essas coisas, com essa frustração, com esse conflito pessoal. E nós temos outros personagens da Bíblia que lidaram com isso. Você não acontece somente com você e nem somente comigo. Elias passou por isso após a vitória do profeta que ele teve sobre os profetas de Baal. Elias fugiu para o deserto. Ele desistiu, ficou desanimado, e ele acreditava que o seu trabalho como profeta já tinha sido em vão, porque no final todos os profetas morreram. Eu não sou melhor do que ninguém, isso vai acontecer do mesmo jeito. E Deus chama Elias e diz: não, Elias, você está enganado. Fora você, tem outros profetas que também ficaram firmes. Mas esse é o sentimento unitário de maximizar o nosso erro diante de todas as qualidades que nós servimos diante de algum momento. E além da liderança, você tem o confronto do sentimento de ter participado em um sucesso ministerial com Jesus, e naquele exato momento Jesus Cristo morreu, ressuscitou, estava sobre ele como uma sucessão de liderança junto com os demais, repassar a palavra do evangelho, e agora ele manchou a sua história. Você pode entender isso quando Jó começa a falar. Jó diz assim: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó começa a olhar para os amigos que começavam a falar mal dele, o que é que ele podia fazer, porque na cabeça dos amigos dele, Jó só poderia estar passando por isso se tivesse cometido um pecado muito grande, e ele precisaria confessar o seu pecado. E Jó disse: olha, Senhor, o que é que eu posso fazer? Os meus inimigos zombam de mim. Davi inúmeras vezes falou sobre isso: os meus inimigos zombam de mim. E quais seriam os sentimentos que ele teria que lidar diante do pecado cometido? Ele sente o peso do pecado, ele sente a vergonha, ele sente a consciência da culpa, a decepção consigo mesmo. Ele era o discípulo que deveria dar continuidade às palavras do mestre, e agora a culpa esmagava o seu coração. Ele não se sentia talvez mais habilitado para participar desse ministério. Ele se sente desprezível, miserável, decepcionado de ter negado aquele a quem ele mais amava. Como dói quando nós fazemos isso. E como a carne, como o pecado, infelizmente, está arraigado dentro da nossa natureza, esses sentimentos de tamanha, de menor escala ou maior escala, ele nos arrodeia. Porque nem sempre nós acertamos, irmãos. Deus colocou o seu evangelho perfeito em vasos de barro, com a essência perfeita da palavra de Deus que temos que pregar para as pessoas,
mas nós somos falíveis, pecadores, cheios de traumas, cheios de conflitos pessoais, precisando todos os dias lidar com as mágoas do passado que tentam influenciar. E não somente isso, também diante do sacrifício, ele mesmo deixou pai e mãe, deixou a profissão, sacrificou sua zona de conforto para ajudar outras pessoas. No mesmo ambiente que a gente pode pensar sobre isso, é como se fosse pensasse, por exemplo, no ambiente de uma empresa. Qual o sentimento que alguém tem ao sacrificar anos da sua vida e ser trocado por dois profissionais mais jovens por ser mais barato? Qual seria também, talvez dentro do ambiente de uma igreja, no ambiente da igreja, qual o sentimento alguém tem quando passou anos e anos se sacrificando pelo serviço e após um erro é rejeitado e esquecido? Porque infelizmente, irmãos, nós esquecemos das pessoas muito rápido. Nós lidamos com todos os dias os pensamentos de como nós conseguimos conquistar pessoas para Jesus. E quando nós conquistamos essas pessoas, nós muitas vezes não cuidamos necessariamente. E quando cuidamos, rejeitamos muito fácil pelos seus erros. E as pessoas viram passado para alguns, outros nem são lembrados. Que talvez, só talvez uma ligação, um abraço, um reconvite para aquela pessoa que talvez você já convidou várias vezes, mas você desistiu, porque nunca aceitou o seu convite, mas um dia estava servindo a Deus com você. Muitas vezes nós esquecemos quantas e quantas pessoas já passaram pela nossa vida, que hoje não comunga mais da nossa fé, que às vezes até crê em Deus, que dizem amar Jesus, mas não sentem forças para voltar. E precisa da igreja, precisa de você, precisa de mim, da lembrança que essas pessoas também são importantes no reino dos céus. Que o nosso coração está doído por não tê-las aqui conosco. Às vezes é isso que as pessoas precisam ouvir, não somente ouvir, mas sentir de nós, quando nós passamos por essa tristeza. Ebenezer Benticuda, ele sugere 6 ideias, eu queria ler cada uma delas, que talvez fossem sentimentos que aconteceu com Pedro, que no momento das dificuldades da vida, nós também passamos por esses sentimentos. O sentimento de que o seu sacrifício anterior não tinha valido a pena, pois os seus sonhos não existiam mais. Esse é o primeiro sentimento que vem no nosso coração, quando nós somos rejeitados por aqueles que mais amamos, os sentimentos que será que valeu a pena? Será que valeu a pena? É como se você dedicasse anos e anos a sua vida à empresa, e você fosse posto para fora e você pergunta: será que valeu a pena? Um outro sentimento é o sentimento de que o sucesso que ele havia usufruído foram apenas temporário, que nada acrescentaria mais no futuro. Talvez uns sentimentos como esse poderiam nortear o nosso coração. E olhe que Pedro viu muita coisa. Pedro esteve com Jesus esses 3 anos, ele confirmou que ele de fato era o Filho de Deus. Pedro viu Cristo na transfiguração. Ele era um dos 3 que estava lá na transfiguração. Ele era um dos 3 que viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro também foi um dos 3, ou um dos 3 não, foi o único, na verdade, dos discípulos que vai até Jesus sobre as águas, tem a coragem de ir até Jesus, só que ele afunda. Pedro passou por muita situação. Pedro viu Elias, Pedro viu Moisés com Jesus.
Pedro tinha tinha visto cada experiência como experiência única. Ele jamais poderia ter uma experiência como aquela, porque ele estava diante do Filho de Deus. Só que diante da frustração, muitas vezes nós esquecemos disso. Recapitula a sua vida. A gente está falando sobre Pedro, agora fala sobre você mesmo. Quantas e quantas bênçãos derramou na sua vida? Quantas e quantas bênçãos Deus derramou para que hoje você estivesse aqui? Nós temos uma tendência a esquecermos todas as bênçãos que Deus nos deu e sentirmos saudades das cebolas do Egito, como diz as Escrituras, como os hebreus sentiram saudade. Nós temos a tendência a esquecer aquilo que Deus já nos abençoou. Por quê? Porque nós maximizamos o conflito do momento, daquilo que nós estamos passando no momento. Um outro sentimento é o sentimento de que o perdão não seria mais possível de alcançar. Esse é um dos pensamentos de frustração que nós temos. Será que Deus ainda vai me confiar a sua obra? Será que Deus ainda vai querer que eu faça alguma coisa depois de tudo isso? E, além disso, nós temos a dificuldade que nós temos também da autonegação, de a gente saber que Deus perdoa, mas às vezes nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos os erros do passado. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos dar outros passos, grandes passos, porque nós estamos paralisados nas marcas do passado. O sentimento, muitas vezes o sentimento de que a angústia emocional presente é mais forte e significativo do que todos os momentos positivos que você já passou. O sentimento de que o esgotamento físico, mental e emocional e espiritual é irreversível. Tem muitas pessoas esgotadas, sentindo esse sentimento de esgotamento físico, ou mental, ou espiritual. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, vai falar o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E eu chamo a atenção, embora os irmãos conheçam esse texto, há duas palavras do grego aqui para você entender a intensidade desse versículo. A palavra enkakel, que vai falar justamente sobre esse cansaço. Que cansaço é esse? É o cansaço do esgotamento contínuo. É como se ele está falando, e não nos cansemos, ou não nos esgotemos continuamente de fazer o bem, porque ao tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E a palavra desfalecido é oclue, que é força diminuída e enfraquecimento até a exaustão. O que é que Paulo está dizendo? Olha, não se cansem continuamente, não encham como se fosse a sua vasilha até esborrotar, que essa era a ideia. É como se você estivesse continuamente preenchendo algo. Não chega a esse limite, vá até o final vivendo em fazer o bem, que o seu coração não chegue ao limite de dizer assim: cansei de fazer o bem, cansei da vida cristã, estou com a força diminuída, ou como você diz assim: me enfraqueci, a exaustão já não dá mais. É isso que Paulo está dizendo, mas em Hebreus ele traz a solução, quando lá no capítulo 12, versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, é olhando para Jesus, que passou algo pior do que o que você está passando aqui. É o que ele está dizendo aqui, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Ele suportou contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então é Cristo que é
o modelo. E a gente sabe, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão esgotadas não somente espiritualmente, mas também esgotadas fisicamente. As pessoas passam por excesso de trabalho, às vezes devido ao excesso contínuo da responsabilidade. Isso é levado para as demais áreas da sua vida, não somente dentro da sua área profissional, mas também dentro da sua área familiar. É também levado para a sua vida, para a vida espiritual, quando se passa por isso. Então, eu quero passar para o final aqui, onde ele chega no versículo 15 e ao versículo 17. Deixa eu olhar aqui. E a gente vai encerrar com justamente Jesus falando para Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. É um texto bastante conhecido e que também que é de conhecimento dos irmãos, que aqui há uma dupla informação do grego que faz a gente entender melhor essa passagem. Quando a Bíblia, João escreveu no grego, então a expressão amor, ela era variada de acordo com os sentidos que elas são abordadas. Como, por exemplo, o amor que a gente tem para com Deus, que era agapau, o amor que você se doa a Deus, o amor com que você ama a Deus e o amor com que Deus te ama, o amor que Cristo amou a igreja. E você tem uma outra expressão que é filéu, que é justamente o amor de família, às vezes aquilo que você gosta em uma coisa, em um estado emocional. Eu gosto de fulano de tal. E aqui parece que existem duas palavras que justamente dão intensidade a essa conversa. Quando Jesus diz assim: Pedro, pela primeira vez, Pedro, tu me amas, o amor agapau. Filho de João, você me ama mais do que a este? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, o amor filéu. É como se Jesus estivesse assim: você me ama mesmo? E aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Você que é casado, você que namora, você sabe exatamente o que é isso. Se você chegasse para sua namorada e dissesse assim: eu te amo, e a sua namorada respondesse: eu gosto de você. É mais ou menos nessa intensidade para a gente entender. E pela segunda vez, ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama agapau, como se fosse o amor que você tem comigo, ama mais do que essas pessoas, mais do que os pais, mais do que tudo que possa existir, você me ama mais do que tudo. E Pedro mais uma vez diz: tu sabes que eu te amo, que é justamente o amor filéu. Pela terceira vez, Jesus muda. Pela terceira vez, Jesus diz assim: Simão, filho de João, você me ama, ou seja, o amor filéu. Jesus parece que ele desce. Você me ama, você pelo menos gosta de mim. E aí Pedro diz: Senhor,
Está aqui, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, tu sabes que eu amo Filéu, tu sabes que eu gosto do Senhor. E Jesus poderia ter falado assim: não, então, mas eu não aceito esse amor, eu aceito o amor do meu nível. Jesus disse mesmo assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que você não me ama do amor sacrificial, como ele diz anteriormente. Quando Pedro se achava habilitado para o ministério, ele não estava habilitado. Quando Pedro se achou rejeitado pelo ministério, Jesus disse: agora você vai estar pronto, porque todos os desafios, aquilo que nós passamos, Deus vai trabalhando a cada um de nós como alguém trabalha o barro. Ele vai nos moldando conforme a sua vontade. Ele vai nos moldando para que aquela sua fragilidade, aquilo que você passou antes, você não passe de novo. Por quê? Porque em Cristo você ganhou experiência, em Cristo você se fortaleceu, em Cristo agora você amadureceu. E agora Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu me amas? E talvez essa fosse a mesma frase que ele diria para todos aqueles que pensam em desistir, aqueles que olham e dizem assim: pai, será que vale a pena servir a Deus? Acho que eu vou ficar lá no meu cantinho, vou quando puder. Será que vale a pena? Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. E quando ele diz isso, ele levanta cada um de nós dos nossos dons, daquilo que Deus nos chamou para o serviço, e diz assim: você tem a responsabilidade, diante daquilo que Deus preparou você, de apacentar as minhas ovelhas. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu queria falar com você, enquanto você fala com Deus. Será que nós estamos cansados de Deus? Cansados de igreja, cansados de ministério? Nós temos sentido a falta de tanta gente. Nós queremos estar próximo mais das pessoas, mas nós estamos sentindo às vezes as pessoas estão distantes. E Jesus diz: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo que diante do caos, dos sentimentos que muitas vezes conflitam com o nosso coração e nos traz uma autonegação de nós não sentirmos competentes, ou não sentirmos preparados para a boa obra de Cristo, é Cristo quem nos prepara, é Cristo quem nos chama, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que dá poder à sua igreja para ela ser vitoriosa. É Cristo que fortalece a nossa alma, que não nos faz criar mágoas, mas nos transforma nossas vidas em águas correntes, que faz ao nosso coração termos ânimos e que nos faz entender que vale a pena servir a Jesus. Em outro momento Pedro diz: para onde iremos? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, igreja, se desfalecemos? Cristo colocou no nosso coração a força suficiente, pelo poder do Espírito Santo, para sermos vitoriosos nesse mundo. Não com vitórias pessoais, que as coisas sempre vão dar certo, não é isso. Mas somos mais que vencedores, porque o nosso maior ânimo e a nossa maior esperança não está nas coisas terrenas, mas sim nas coisas espirituais, porque senão seríamos as pessoas mais miseráveis possíveis. Porque um dia está bom, outro dia está ruim, um dia eu consigo ajudar as pessoas, um dia eu falho com elas. Isso todos nós somos assim. Um dia nós prometemos lindas promessas a Deus, e depois nós temos que
lidar com cada uma delas quando nós não conseguimos cumpri-las. E às vezes a gente olha para nós mesmos e sentimos que nós não conseguimos cumprir, mas tudo bem. Mas ai daqueles que não cumprem as suas promessas para nós. E nós queremos que a nossa justiça seja maior do que a justiça de Deus. Mas nós temos que aprender com aquele que é misericordioso de coração, daquele que é pacífico, daquele que perdoou os nossos pecados, daqueles limitações, todas as suas dificuldades. Ele confiou a você a palavra dele, o seu reino, para que você possa falar dele para outras pessoas.